referência sobre a proteção de Deus. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Há uma beleza muito grande neste salmo e nós, meus irmãos, precisamos meditar nele como uma das grandes ações de Deus hoje, no presente. Este salmo faz nos lembrar, meus amados irmãos, de como Deus atuou protegendo o seu povo, quando os seus inimigos muitas vezes os aprisionou e lhes tirou o direito de poderem até cultuar a Deus. Você imagine, você livre, e de repente o seu direito até de cultuar a Deus é tirado. É como se você tivesse perdido a sua identidade. E o inimigo está dizendo: eu gostaria de fazer pressão sobre ele ou ela para fazer com que a sua fraqueza possa ser aquela em que ele se entregue. E até faça perguntas acerca do socorro de Deus. Não existe aquele momento que nós temos muita coisa e damos muitas graças a Deus e chega um momento em que a gente procura em que dar graças a Deus e somente lá no íntimo é que a gente reage, porque já conhecemos como Deus está realmente pronto a colocar a sua mão para nos abençoar. Mas, meus irmãos, é nesta hora em que a gente procura o amigo e parece que ele não existe. É na hora da dor que a gente procura uma anestesia e parece que esse negócio não chega. É na hora do sofrimento em que o mundo escurece. Todas as nuvens espessas ficam sobre a nossa cabeça. E a gente faz uma pergunta: meu Deus, onde está o meu socorro? Aí a gente lembra da expressão de Davi: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas a gente precisa de alguém do lado, e nem sempre temos, e às vezes não temos, ou quem sabe nunca temos. É nesta hora que a gente, meus queridos irmãos, desce aos calabouços da vida, perguntando a Deus: Senhor, quando estenderás a tua mão e nos socorrerás? Salmo de número 13 fala exatamente disso. Até quando, Senhor? Quando nós observamos, meus amados irmãos, esse estado de vida em que a gente precisa de socorro e este não chega, a gente precisa da mão amiga e esta mão não chega,
A gente precisa do auxílio de alguém e este auxílio não chega. E é a hora da gente se lembrar da linguagem do salmista Davi, quando diz assim que Deus está do nosso lado. Aleluia. Ter Deus do lado é a maior garantia que a gente pode ter. Porque, meus irmãos, existem os momentos que a fraqueza quer realmente nos derreter, nos vencer. Aí chega a hora em que a multidão de desafios chegam, em que as dificuldades, meus queridos irmãos, nos apertam, em que o amigo não chega, em que nada absolutamente está a nosso favor. E aí chega a grande expressão do salmista: ah, se não fosse Deus que esteve ao nosso lado. No ano de 1582, na Escócia, um pastor, meus queridos irmãos, saiu da prisão. E foi exatamente este salmo, naquele dia, que ele saiu cantando no meio da rua. Como que dizendo: eu não tive um advogado, eu não tive um amigo forte, eu não tive a lei a meu favor, não tive nada. Mas eu reconheço que Deus estava do meu lado. E ele começa, no meio da rua, a cantar este salmo. A voz dele começa então, meus queridos irmãos, a se espalhar na cidade. Ele toma o rumo de uma rua chamada Rua Alta, e lá no fim da rua ele consegue já ter do seu lado 200 amigos, que em coro também cantam o mesmo hino de número 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele estava dizendo: eu venci a lei, eu venci os poderes, eu venci os algozes, eu venci aqueles que não amam a palavra do Senhor e me puseram na prisão. Eu venci. Junto com aqueles 200 amigos que cantam a mesma melodia, ele passa, meus queridos irmãos, a andar um pouco mais na rua. E na noite, e naquela noite, realiza-se um grande culto de adoração a Deus, com 2.000 pessoas que cantam em coro o hino de número 124. Você imagine o que de fato é viver essa realidade. A gente só falando dá uma impressão extraordinária, mas imagine você estando nesse corredor de gente, você entrando na casa de Deus para celebrar a liberdade, para celebrar os feitos do Senhor. E o que é, meus queridos irmãos, que aquele pastor por nome John Wesley passa então a cantar, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. O que então o teria motivado? É que ele sabia muito bem que nada era a seu favor, mas ele reconhece que o Senhor estava do seu lado. Aleluia. Quando nós não temos nada a nosso favor, lembremos-nos que Deus continua ao nosso lado. Que honra grande é ter um amigo do lado, uma amiga do lado, alguém que é a sua defesa do seu lado. Imagine você ter a certeza que é o Senhor que está do seu lado. Quando, meus queridos irmãos, este culto foi realizado, tantas e tantas vidas agora se abraçam a Deus e glorificam o Senhor, e agora tem motivos a mais para colocarem no coração as verdades sagradas, porque aquela gente, naquele culto, passam então a serem canais onde aquela linha de
gratidão a Deus se multiplicaria na cidade ou em toda a Escócia. Quando o homem não reclamou absolutamente porque fora confinado, mas durante todo o tempo que passara preso, aquele homem todos os dias louvava a Deus diante dos seus algozes. Como cantar diante da tremenda ação de um inimigo? O Salmo 137 faz essa referência. O Salmo 37 nos faz lembrar que Israel viveu esta mesma situação. Eles passam lá muitos anos vivendo até sem poder louvar a Deus. A Bíblia diz que seus instrumentos estavam pendurados e enferrujados nos salgueiros que lá existiam. Mas fique com sua Bíblia aberta para você me acompanhar na linguagem deste salmo. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O que é que nós temos aí? Israel que o diga. Se cada irmão de Israel fosse contar a história da escravidão, seria a história de dor. Quando Israel, meus queridos irmãos, estava lá nas margens do rio de Babilônia, lá estava um bocado de senhoras que foram estupradas. Lá estava um bocado de donos de casa que trabalhavam forçadamente, até apanhavam para poder, de alguma maneira, voltarem para casa à noite. Filhas de casais que foram estupradas. Havia uma lamentação profunda. Havia, meus queridos irmãos, uma dor moral profunda. E eles reconhecem que agora o espiritual era necessário para juntar a pouca força que eles tinham. Por isso que o termo está dizendo, Israel que o diga, se Deus não estivesse do nosso lado. Quando a gente tem um bom amigo do lado, parece que a gente cresce no momento da pior dor. Quando a gente tem um bom amigo do lado, parece até que os nossos gemidos diminuem, porque o amigo está ali do lado. E a gente quer que ele nos ouça com alegria, com reação e não com gemidos. Quem tem Deus do seu lado reage da melhor maneira possível, porque tem certeza que Deus é socorro bem presente na tribulação. Aleluia. Mas o que é que o texto diz? Israel que eu diga, diz o verso de número 2, mais uma vez, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Ele faz esta referência porque, meus queridos irmãos, o seu gozo lhe faz lembrar a maneira como Deus lhe protegeu na prisão. Como Deus protegeu Israel quando o mundo inteiro se virou as costas contra ele. Alguém abandonado, alguém desprezado, alguém sem ninguém sabe o que é isso. Alguém sem nada no bolso para comprar um pão sabe o que é isso. Alguém doente sem ter de maneira nenhuma um plano de saúde ou um médico para cuidar da sua doença sabe o que é isso. Mas o salmista continua dizendo, se Deus não estivesse do nosso lado. Ele está fazendo essa declaração em gozo. Ele está dizendo que a sua alegria é efervescente, porque Deus estava do seu lado. Mas o que é que ainda diz o restante do verso 2? Quando os homens se levantaram contra nós. Irmãos, a fúria do homem muitas vezes é arrasadora.
igrejas inteiras, comunidades cristãs inteiras já foram dizimadas por causa da ira dos homens. Quando Israel passou a viver o problema do Salmo 137, a Bíblia diz que até a sua cidade foi queimada, suas casas foram destruídas, os portões da cidade pegaram fogo, as casas foram incendiadas. Aquilo que eles tinham no campo como proventos para se alimentarem foi completamente destruído. Eu estava vendo há poucos dias um incêndio que houve na Califórnia, e o fogo foi dizimando 4 cidades inteirinhas, ficaram no chão por causa do fogo. E não havia absolutamente nenhuma força de bombeiro que pudesse apagar o fogo, e destruiu 4 cidades inteiras. Aí a gente diz assim: meu Deus, como isso é terrível. Quem olha hoje para o Pantanal brasileiro está vendo quantos animais mortos pela força do fogo. Eles se refugiam em determinados lugares da mata, eles não têm juízo, eles não procuram logo a água para sobreviver, eles vão correndo, querendo um lugar para se refugiar, e não encontram apenas fogo. Quando, meus queridos irmãos, os israelitas fizeram a menção do Salmo 124 e do Salmo 137, eles disseram: nós não tínhamos ajuda de ninguém. Mas nos lembramos que o Senhor estava do nosso lado. O vazio parecia ser exatamente a maior de todas as coisas existentes neles e para eles. Mas existia uma presença que preenchia esse vazio. Era que mesmo que eles não enxergassem a priori a companhia de Deus, Deus estava lá para dizer: eu vou restaurar vocês. Deus é o Deus surpreendente da restauração. Ele não nos entrega, meus queridos irmãos, ao mal para fazer com que a gente só conte derrota. Ele às vezes nos entrega a prova para nos fortalecer, para mostrar ao nosso inimigo que ele está do nosso lado e que nada absolutamente vence aqueles que confiam no seu santo nome. Você sabe quantas tempestades tem passado? Cada um de nós sabe fazer a sua própria avaliação. Eu estava dizendo ontem à tarde aqui, que eu saí para João Pessoa com o pastor André e levei nas mãos o resultado de uma biópsia que eu tinha pedido ao médico para fazer. E era um bocado de papéis, umas 5 folhas que estavam ali, não entendia nada. Quando eu entreguei nas mãos do médico, ele disse assim: pastor, você está com câncer. E ele olhou para mim pensando que eu estava assustado com a notícia. Eu disse para ele: eu não sou o primeiro nem o último, mas eu sei que Deus está do meu lado. Eu não sou o primeiro nem o último, eu sei que Deus está do meu lado. Fui encaminhado, meus queridos irmãos, a uma cirurgia e a fiz. E já está completando 2 anos completamente livre daquele câncer que iria me matar. Mas Deus estava do meu lado. Eu fui ao médico, ele disse: você não precisa nem tomar um comprimido, tome só água porque é o natural. Mas no restante, esqueça que você esteve doente. Meus queridos irmãos, quando nós confiamos no Senhor, sabendo que Ele está do nosso lado, pode ter certeza que alguma coisa diferente está acontecendo. Pode ter certeza.
Às vezes a gente fica assustado com determinados problemas. Mas quando nós aprendemos que Deus está do nosso lado, quem é que chega perto? Ninguém, só Ele. Ele resiste a todo o mal. Ele resiste a toda e qualquer notícia ruim. Ele resiste a todo e qualquer vendaval. Quando Deus está do nosso lado, nada, absolutamente nada nos vence. Mas o texto ainda diz assim: se Deus não estivesse do nosso lado, os homens nos teriam engolido vivos. Imagine só esta expressão estar dizendo que alguém com raiva, com ódio, queria a todo custo fazer com que aquele povo desaparecesse. Mas Deus o conserva, dizendo: essa semente aqui ninguém mete a mão. Neste povo aqui ninguém vai de maneira nenhuma colocar a sua mão, porque eu estou o guardando. Quando Deus levanta 3 homens lá em Israel para orarem, para buscar a face de Deus, entre estes homens, meus queridos irmãos, existe um de uma dedicação extraordinária. E um dia ele faz uma oração: ó Deus, restaura a nossa sorte como no Neguebe. Ele está dizendo que sabe que assim como Deus permitiu que aquele problema viesse ao povo por causa do pecado do próprio povo, ele também sabia, o profeta também sabia, que o Deus que permitiu que aquele problema, que aquela adversidade chegasse, ele também era capaz, através da oração de um justo, fazer com que aquele mal fosse embora. Por isso que a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Qual é o efeito da oração? É você poder render graças a Deus pela maneira como sua preciosa mão atuou. Quando eu li a história deste amado pastor, lá na Escócia, conseguindo reunir num só culto de adoração a Deus 2.000 pessoas, isto para comemorar a sua libertação, eu fiquei empolgado, porque sei, meus queridos irmãos, que desta mesma maneira Deus tem feito muitas vezes entre nós. Quantos podem fazer como diz o autor do nosso hino: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem, na realidade, levantado a sua mão para proteger a sua igreja amada. Nos dias de hoje, meus irmãos, onde a mentira tem o seu lugar certo, onde a raiva dos homens contra a igreja do Senhor tem o seu lugar certo, onde a apostasia tem o seu lugar certo, mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E por que ele faz isso? É porque está do nosso lado. Se Deus não estivesse do nosso lado, a nossa história já teria terminado. Quantas vezes o mundo se levantou para destruir, para eliminar, para esmagar a igreja gloriosa de Jesus. Mas quanto mais o tempo passa, mais a igreja cresce. Aleluia! Quanto tempo passa, mais a igreja do Senhor se fortalece. A pandemia, meus queridos irmãos, não veio para destruir a igreja. Os verdadeiros cristãos cada vez mais estão mais fortes. Cada vez mais estão mais ansiosos, mais sedentos pelas coisas de Deus. A gente precisa entender que Deus também, no meio de tudo, tem um filtro para mostrar o que na realidade é a sua amada igreja. Eu estava assistindo um programa antes de ontem, na Record. Eles têm lá uma novela, não sei o que é aquilo, com o nome Apocalipse. Eu estava vendo,
meus queridos irmãos, quanta coisa os homens abandonam por amor ao prazer, mas um dia este prazer levará milhões à perdição eterna. Eu estava vendo aquela apresentação gráfica, milhares de pessoas no Lago de Fogo gritando, querendo socorro, mas não tendo mais oportunidade. Quando a gente olha para a igreja do Senhor, todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Todos os dias a gente conta com a mão gloriosa de Deus. E o recado é esse, é porque Ele está do nosso lado. Estar do lado é aqui. É aqui. Não é estar do lado filosófico. É estar do lado do pensamento, da liberdade, de tantas coisas. Estar do lado, meus queridos irmãos, por critério de proteção, por critério de abençoar, pelo critério de fazer com que a sua presença seja sentida como elemento que segura a igreja, que protege a igreja. E é isso que nós, como cristãos, precisamos cada dia colocar no nosso coração a bênção sagrada do Senhor, sabendo que Ele está do nosso lado. No versículo 4 diz assim: as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma passado a torrente. Faz poucos dias que um vendaval bateu nos Estados Unidos e fez com que, meus amados irmãos, ruas inteiras, cidades inteiras ficassem alagadas. E o governo tocou a sirene para que milhares de pessoas se transferissem daquele lugar até que a tempestade passasse. Sabe de uma coisa? Com a igreja é diferente. A tempestade chega e a igreja fica em pé. A tempestade chega e a igreja não vai absolutamente se refugiar em outro lugar a não ser nos braços gloriosos de Deus. A tempestade chega e a gente não esconde, a gente mostra a cara. A gente mostra exatamente o que somos, quem somos, porque a gente acredita naquele que está do nosso lado. Aleluia! Como é maravilhoso saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso está do nosso lado. No versículo de número 6 diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa nos dentes deles. Os homens queriam nos rasgar, nos destruir, nos despedaçar. Aí a Bíblia diz que o salmista, exaltando a Deus, porque não nos deu por presa daqueles que na realidade não querem ver a igreja aqui na terra. Sétimo diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O povo em que passou pela tempestade, as águas subiram. O povo em que teve, meus queridos irmãos, massas inteiras contra ele. O povo que viu, de fato, a raiva dos homens, continua de pé. E a palavra de Deus está dizendo: salvou-se a nossa alma. Na tempestade, todos procuram refúgio. Na tempestade, todos correm com medo. Mas a gente olha para a igreja do Senhor e diz: ela aprendeu a ser como as águias. Na tempestade, as águias não voam com medo. Elas voam contra a tempestade. Elas pegam toda a velocidade e se metem no meio da tempestade. Elas têm a natureza
de não terem medo de tempestade. Assim é a igreja. A igreja não tem medo de tempestade, porque acredita que Deus está do seu lado. Por último, o versículo de número 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aí eu junto com o versículo 1, dizendo: não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Deus abençoe as nossas vidas. Que nós, meus queridos irmãos, sejamos como John Duryea, pastor escocês que venceu a tempestade, que saindo dela cantou no meio da rua, que reuniu 200 crentes amigos para fazerem a mesma coisa. E à noite, em um número grande, abençoador, fizeram deste salmo o cântico mais precioso daquele dia. E assim disseram: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Este, meus queridos irmãos, é o salmo que está de fato declarando que Deus está acima da tormenta e que continua do lado da igreja. Vamos ficar de pé? Chegou a hora.